Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, com esta poesia do Espírito Casimiro Cunha, trazida à terra através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, queremos prestar uma singela homenagem a este homem chamado amor, que esteve conosco durante tantos anos, dando testemunho de fidelidade ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Chico Xavier. Na noite de hoje, nós iremos falar acerca do tema Jesus, o maior psicólogo do mundo, o maior psicoterapeuta de toda a humanidade. Essa palestra, ela compõe, na verdade, um seminário de 5 palestras diferentes. A palestra de hoje, a segunda palestra, Depressão, Obsessão Espiritual, onde nós vamos estudar também a questão da influência dos espíritos nos problemas depressivos, nos problemas dos transtornos psiquiátricos. Vamos ter também a palestra Depressão, Materialismo e Desapego, a alegria do trabalho no bem, que vai ser o melhor tratamento para a depressão. Nada de depressão, mas sim depressa ação. E o nosso orientador espiritual me disse certa vez: Nazareno, você sabe qual o melhor passe que existe? Eu disse: não, qual o melhor passe que existe? É o passe para o lado de cá. Se torne um trabalhador, seja um voluntário do Cristo, é o melhor tratamento para todos nós, meus amigos. Depois nós temos a palestra Depressão, Autoconhecimento e Iluminação Interior, onde nós vamos estudar a questão 919 do Livro dos Espíritos e algumas ferramentas de como nos conhecermos melhor, verificar quais os talentos que o Senhor da vida nos concedeu e que talvez estejamos enterrando, deixando de lado, esquecendo os sonhos que nós acalentávamos na nossa infância e estamos muitas vezes tristes por termos abandonado estes sonhos. A outra palestra, Depressão e Mediunidade, a questão da influência da sensibilidade mediúnica que nós estamos vendo cada dia mais comum. Como Allan Kardec, no livro A Gênese, vai nos falar sobre a vulgarização da mediunidade, demonstrando que no final dos tempos de expiação e prova, que a Terra já está concluindo, para começar um ciclo de um mundo novo, de um mundo de regeneração, a mediunidade se tornaria cada vez mais comum. Confirmando as palavras de Jesus, que nos disse no final dos tempos: eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, mostrando, enfim, a vulgarização, como ela está cada vez mais comum nesses dias de transição. E por fim, a palestra Auto-Perdão, Felicidade Sem Culpa. Porque alguns casos de depressão, era o meu caso, temos sentimentos de culpa, muitas vezes inconscientes, de outras vidas, que não estão bem trabalhadas. E aí muitas vezes sofremos, não conseguimos ter tanta alegria, enfrentamos mais dificuldades e precisamos muito nos auto-perdoar. Então todas essas palestras já estão gravadas, já estão disponíveis em CDs, em DVDs, inclusive na internet, como a nossa querida Jane divulgou. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro tema, sobre
o Evangelho de Jesus como um verdadeiro tratamento, como um verdadeiro tratado também de psicoterapia para nos encontrar a felicidade verdadeira. Mas para falar sobre felicidade, antes nós temos que nos recordar de O Livro dos Espíritos. Nas questões 620 e seguintes, Allan Kardec interroga aos espíritos venerandos se é possível ao homem encontrar a felicidade absoluta, perfeita aqui na Terra. E as entidades nobres respondem que não. Porque a existência corpórea é dada ao homem como prova ou como expiação. Ou seja, no mundo ainda atrasado, como é o nosso planeta, nós vamos poder encontrar a felicidade absoluta. Vamos ter momentos de alegria, de contentamento, mas teremos sim dificuldades, como o próprio Cristo nos asseverou quando nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos fala claramente, então, meu reino não é deste mundo. Nos demonstra que a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. Então Allan Kardec prossegue interrogando os espíritos, e eles dizem que o homem deve ser sim tão feliz quanto possível, quando comporta a sua existência grosseira, e que quase sempre somos nós mesmos os responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa desdita. Então cabe a cada um de nós sermos felizes o mais possível aqui na Terra. Mas Jesus de Nazaré, então, que é o psicoterapeuta maior, que é o mestre de nossas vidas, não deixou ninguém sem remédio. Vejam que, segundo os estudos espíritas, como de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, ele vem nos revelar, através da psicografia de Chico Xavier, que Jesus é um espírito muito antigo, que ele já era um espírito puro quando da formação do planeta Terra. E os cientistas da atualidade estimam que o nosso planeta se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Jesus já era um espírito puro desde então. Ele vai presidir a formação do planeta, não do universo. Ele é filho de Deus, mas ele vai promover o nosso crescimento, a nossa estadia, vai nos ensinar o roteiro de luz para encontrarmos a verdadeira felicidade. E nos enviou vários missionários, antes dele, inclusive, estar presente no plano físico conosco há 2000 anos. Ele nos enviou muitos missionários, como Buda, o príncipe Siddhartha Gautama, Confúcio, os gênios da filosofia, como Sócrates e Platão, e tantos outros. Como costuma dizer Dr. Pereira Franco, que Deus inspirou as diversas religiões do mundo de acordo com as diversas necessidades dos povos. Então, lá no Extremo Oriente, nós certamente precisávamos da mensagem consoladora do hinduísmo, do budismo, do brahmanismo, do confucionismo, do taoísmo, do shintoísmo e de tantas outras doutrinas maravilhosas que nos falam também acerca da reencarnação. No Oriente Médio, a mensagem do profeta Maomé, e quem conhece o Corão sabe que ali é um tratado de amor também. O problema não é o Corão, mas sim os fundamentalistas que se apegam à letra que mata e não ao espírito que vivifica. Recordemos que nós mesmos, os cristãos, de posse do Evangelho do Cristo, ainda assim promovemos as cruzadas, guerras, morticínios, a Inquisição durante tantos séculos, mesmo tendo conhecido a mensagem do amor de Jesus. No Ocidente, a mensagem cristã, com as suas milhares de denominações e interpretações particulares diferentes, porque somos todos diferentes. Mas vejam que ninguém ficou sem remédio. Ele, como terapeuta maior de nossas almas, nos enviou a lição, o aprendizado, a religião, a filosofia, a ciência, para nos esclarecer naquilo em que fosse mais adequado ao nosso nível evolutivo, à nossa compreensão e às nossas necessidades evolutivas. Então Jesus inaugura realmente uma era nova em nosso planeta, quando vem pessoalmente trazer a sua mensagem
E não era apenas um teórico de falar, mas sim de testemunhar, de exemplificar tudo aquilo que ele falava, a mensagem de que era portador. E ele, naquele evangelho que se perde nas noites dos tempos, temos algumas traduções, alguns evangelhos foram preservados, muitos outros foram perdidos, mas nós temos sim o roteiro excelente para nossas vidas. Mesmo aqueles que não têm condição de, por exemplo, de pagar um psicólogo, um terapeuta, para lhe auxiliar nesta jornada do autoconhecimento, para encontrar mais felicidade, poderá encontrar no Evangelho de Jesus as respostas de que precisa para encontrarmos mais felicidade aqui na terra. Encontrar o consolo, a fé, a esperança que nós deveremos acalentar em nossos corações. Então Jesus vem nos trazer muitas lições. Vejam que os outros missionários que nos enviou falavam todos também a respeito de amar a Deus, de amar ao próximo como a si mesmo, de fazer tudo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, nós fizéssemos aos nossos irmãos. As mensagens de quase todas as religiões trazem esta máxima, esse preceito que vai ser o nosso norte para a felicidade. E Jesus vem nos ensinar, por exemplo, que a felicidade não está na posse dos bens materiais. Vem nos libertar dos condicionamentos do mundo, das aflições, das preocupações mundanas, quando Ele nos diz que o reino de Deus está dentro de vós. Não está fora. Não vem com aparência exterior, não depende de outra pessoa, não depende do marido, não depende da esposa, da mãe, dos filhos, não. É um estado íntimo a questão da iluminação espiritual. Então nós vamos abordar esses temas na noite de hoje. E vem nos ensinar o desapego. Nós às vezes estamos inquietos com a posse do dinheiro, queremos a todo custo ter um carro novo. Quem tem uma bicicleta quer ter uma moto, quem tem uma motocicleta já deseja ter um carro, e aquele já prefere um carro importado, um carro zero, e mesmo aqueles que já o têm querem uma lancha, um helicóptero. O homem nunca está satisfeito, meus amigos. Como Joana de Ângeles, a mentora de Valdo Franco, nos diz, nós estamos sorvendo água salgada. Quanto mais bebemos, mais nós temos sede. E Jesus, nós nos esquecemos. Ele viveu o desapego, a renúncia no seu grau máximo. Ele dizia: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça. E ainda assim, sempre esteve altivo e feliz. Nós nos queixamos porque não temos o dinheiro e esquecemos que o Filho excelente de Deus também não tinha. Quando andava e foi instado a pagar o tributo, pede para que Simão, filho de Jonas, lance o anzol e pesque o peixe. Dentro dele encontraria 2 dracmas, com o qual deveria pagar o tributo. Mas Jesus mesmo não tinha dinheiro. Nós nos inquietamos querendo ter roupas de grife, de marca, e esquecemos que Ele, todo amor, toda bondade, não tinha. Vestia-se de maneira muito simples. E até mesmo suas vestes lhe foram rasgadas, tiradas no momento da crucificação pelos soldados romanos, que deitaram sorte para ver quem ficava com suas roupas. Jesus, meus amigos, não ficava inquieto como nós ficamos muitas vezes por causa do marido, da esposa, do filho. Ele abraçou a humanidade, renunciou à alegria de ter um lar, de ter uma esposa que lhe acalentasse, que lhe aconchegasse no peito quando chegasse cansado das lutas, das incompreensões, ou de filhos queridos que viessem abraçar o papai. Ele faz tudo isso por amor à humanidade. Não casa, não tem filhos, para dedicar-se à sua missão. Então veja que nós não temos que ficar inquietos. Meu marido me faz infeliz. Não, você que está se deixando infeliz por causa do marido. Temos que nos lembrar qual a missão do homem aqui na Terra. Na questão 559 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos responde através de uma pergunta:
quando afirma que a missão do homem na terra é se autoaperfeiçoar, concorrendo para a harmonia das leis de Deus no universo. Logo, nós estamos aqui para salvar ninguém. Como ensina o Espírito que utiliza o pseudônimo de Hamed, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto de Catanduva, aqui da nossa querida São Paulo. Ele afirma que nós deveremos fazer caridade sim, mas sem salvacionismo. Nós queremos ser os Messias, os salvadores do nosso marido, do nosso filho, da nossa sogra, quando não é esta a nossa missão. Deveremos ajudar, amparar, servir, orientar, mas sem nos desesperar. Jesus estava sempre sereno, e Ele é o nosso modelo, o nosso guia, nos ensina a questão 625. Qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia? Interroga Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Ao que as entidades imortais respondem: Jesus. Então Ele é o nosso propósito, o nosso modelo, o nosso guia. Então Ele vai nos ensinar isso. Então não vamos ficar aflitos com o marido, com a esposa, porque ele sequer pôde casar. Há pessoas até que nem casam, não é? E muitas vezes se afligem, se atormentam, mesmo chegando na idade mais avançada, continuam lamentando não ter casado. E quantos se casam e pouco tempo depois se separam? Será que a gente não está sendo poupado de passar pela prova da separação? Às vezes criando grandes inimizades, grandes dificuldades. E talvez na vida de solteiro a gente possa abraçar um ideal com mais desembaraço também. Então não vamos criticar a providência divina, que tudo faz de maneira perfeita. Se a nossa prova é a prova da solidão, entre aspas, porque nos ensina também de Valdo Pereira Franco que nós não devemos ser solitários, que podemos ser todos solidários, fazendo bem, levando esperança, amor a tantas pessoas necessitadas. Nós não encontraremos a solidão, encontraremos sempre a felicidade. Então não temos que estar aflitos com o filho, com a esposa, com o marido, não. Tem gente que quer casar achando que existem almas gêmeas. E está lá na questão 298 que não existem almas gêmeas. Que Deus não fez o espírito incompleto. Somente o que o espírito precisa é de Deus. Então não vamos ficar achando que existem almas gêmeas, né? Aliás, Alberto Almeida, esposo do muito querido, diz que, na verdade, muitas daquelas almas gêmeas que a gente encontra se revelam algemas. Ou depois de alguns anos de casado, quando já estamos na melhor idade, aquela antiga alma gêmea se transforma em almas que gemem. Tudo é aprendizado. Jesus veio nos dizer que no reino dos céus ninguém se casa nem se dá em casamento, mas todos são como anjos do Senhor. Nos mostrar que o espírito, à medida que evolui, que se torna puro, ele já não necessita, já não tem aquela carência afetiva que nós temos e que é natural. Buscarmos o consórcio, o casamento é um grande aprendizado, uma grande ferramenta de autoconhecimento. Se a vida é uma escola, o relacionamento afetivo é uma universidade. A família, sobretudo. Então Jesus vai nos falando do desapego. Vai nos dizer então que até os amigos, que muitas vezes nós ficamos aflitos, porque eles não nos compreendem, porque nos abandonam, porque traem a nossa confiança, e os seus 12 melhores amigos o abandonam no momento do fim. Somente João fica aos pés da cruz, um rapaz de cerca de 16 a 18 anos de idade, assistindo. Mas mesmo Pedro, a quem se dedicara tanto, nega-o 3 vezes diante do palácio de Caifás. Jesus retorna, aparece aos discípulos na Galiléia como se nada houvesse acontecido. Não os recrimina, não os critica, pelo contrário, já sabia de antemão que Pedro iria o negar, que Judas iria traí-lo, mas ainda assim ama-os cada vez mais. Então a gente percebe que ele vai nos ensinar o desapego de uma maneira tão bela como nos ensinou através de Buda e de tantos outros mestres. Ele vai nos mostrar, por exemplo, o desapego até do bem mais precioso
O primeiro e mais importante direito que nós temos, na questão 880, o direito à vida. Jesus oferece sua vida em holocausto por amor à humanidade. Ele não dá só sua morte, não. Ele nos dá a sua vida, toda a sua vida dedicada em servir o seu semelhante. Porque da sua morte é mais fácil. Ele não, ele dá inclusive toda a sua vida. E até a mãe dos amigos, esse tesouro que todos nós temos, esse ser que nos ama incondicionalmente, que velou tantas noites pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, pela nossa felicidade, que até mesmo agora à noite estão orando pelos seus filhinhos. Jesus pega sua mãe, Maria, e entrega a João, o discípulo amado. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Nós que estamos atrás do poder, dos aplausos, do reconhecimento, da glória do mundo, Jesus teve, sim, o cetro de cana e o trono em forma de madeiro inflamante, a coroa de espinhos, mostrando que a nossa vivência aqui na terra é diferente. Como terapeuta maior, ele não vem somente nos dar uma visão local, porque ele sabe que somos espíritos imortais, que estamos apenas vivendo um aprendizado, uma jornada breve, efêmera aqui na terra. Então ele vai nos tratar de maneira integral e completa. Vai verificar que somos espíritos que já vivemos antes, que estamos aqui no mundo de expiação e prova, experimentando, sofrendo, para nos auto-aperfeiçoarmos, para conquistarmos sim a felicidade que Ele veio nos anunciar. Desde há 2000 anos, Ele vem nos dizer como encontrar a felicidade no mundo como a terra. Quando naquela tarde inesquecível, sentado sobre a rocha, Ele abre sua boca e fala à multidão o poema mais belo que a humanidade já conheceu, o Sermão do Monte. E Ele inaugura as bem-aventuranças falando da virtude que é a chave para muitas outras. A primeira e a mais importante, certamente para nós: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os pobres de orgulho, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Jesus vai nos falar da humildade como sendo o maior contraponto ao orgulho, que os Espíritos nos dizem que junto do egoísmo são as duas maiores chagas da humanidade. O orgulho é o pai de muitos vícios, a fonte de quase todos os males, a negação de muitas virtudes, que vamos encontrar o orgulho como sendo móvel, o motivo de quase todas as nossas ações, e que por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. E Ele vem nos falar da humildade. Faz questão de exemplificar no que se chama a Santa Ceia, quando na Páscoa, em que eles celebram, Ele recebe cada um dos apóstolos e lava os seus pés. A cerimônia do lava-pés, que é repetida ainda hoje pela igreja. Um trabalho que era reservado aos escravos. Nem os servos faziam, não, somente os escravos. Pedro se assusta e diz: Senhor, eu não vou permitir que tu lave meus pés. E Jesus responde: se tu não deixares que eu lave os teus pés, tu não tens parte comigo. E Pedro imediatamente diz: Senhor, então lava, de preferência o corpo inteiro. E ele faz questão de nos mostrar a humildade. E não é à toa que o Espiritismo vem nos trazer essa outra estrela, Chico Xavier. Na sua maior característica, certamente, é a humildade, meus amigos. Chico vem nos trazer essa joia, essa pérola, que muitas vezes nós nos esquecemos. Porque temos tanto conhecimento que muitas vezes podemos estar nos tornando os novos doutores da lei. Para apontar o dedo, para julgar, para condenar, para nos acreditar de uma certa forma ou de outra superiores aos nossos irmãos, quando não somos. E Chico, quando uma vez procurado em Uberaba, uma senhora foi ter com ele e disse: Chico, você está maravilhoso, Chico. Chico, você consolou tantas mães através das cartas que você recebe. Quantos espíritos nobres vêm ter conosco, graças às suas mãos, Chico.
você é maravilhoso. E ele, todo encolhidinho, disse: sou não, minha irmã, sou não. Meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, fica somente o Cisco. Mas ele era o Cisco de Deus, né? Era o Cisco de Deus. Outra vez ele estava falando aos seus amigos, e uma das pessoas disse: mas Chico, você também não precisa exagerar, porque Chico já estava dizendo que ele era um verme. E algumas pessoas se incomodaram: Chico, também não precisa exagerar, um verme, né? Uma coisa asquerosa. Não, fale assim, também não precisa. E dizem que Emmanuel, seu orientador espiritual, aparece e diz: Chico, olhe, não somos todos nós que podemos nos comparar a um verme, não. Ele: como assim? Porque o verme, ele escava o solo, arejando, permitindo o crescimento das plantas. O verme cumpre muito bem o seu dever, e não somos nós, todos nós, que cumprimos a nossa missão, como o verme se desincumbe da sua tarefa. Aí Chico disse: vale, meu irmão, e passou a se declarar um subverme desde então. Então a humildade que vai nos preservar, vai nos deixar menos suscetíveis, porque o orgulho nos faz sofrer, porque nós queremos aparentar algo que não somos, queremos conquistar o amor das pessoas, porque muitas vezes não nos amamos, sentimento de culpa inconsciente em alguns casos. E aí a humildade vem para nos ajudar a não sofrer com a incompreensão ali, para não querer agradar a todos. Eu queria, porque eu pensava: bom, pelo menos o nome Nazareno eu tenho, né? Queria me comparar com Jesus. A gente não pode nem se comparar com essa estrela de primeira grandeza de nossas vidas, meus amigos. Ninguém consegue agradar a todos, porque a gente se preocupa e se inquieta com as críticas, não é? Na casa espírita, às vezes, e os próprios companheiros de ideal nos criticam. Hoje eu vou dar uma solução para as críticas. Vocês querem saber? Eu queria antes fazer uma pesquisa. Quem aqui nunca foi criticado na vida, por favor, levante a mão. Quem aqui nunca recebeu uma crítica, por favor? Levante o braço. Não vai salvar nem a alma, não? Nem você, Júlio? Coitada da Jana. Hoje eu vou dar uma solução. São 3 regras bem simples. Eu li numa agenda jurídica, eu vou ficar devendo o autor para vocês. A primeira regra é: não diga nada, para que as pessoas não critiquem o que você falou. A segunda regra também é simples: não faça nada, para que as pessoas não critiquem os seus atos. E a terceira regra é: não seja nada, para que você não incomode as outras pessoas. Eu falei isso numa casa espírita, e tinha um rapaz na primeira fila assim, levantou o braço triste e me disse: Nazareno, nem assim vão deixar de criticar a gente. Mas por quê? Porque vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Então, pessoal, não tem como escapar das críticas. Nem Jesus conseguiu escapar delas, conseguiu agradar a todos. Então a gente tem que tomar cuidado. Se não estiverem criticando a gente, aí sim cuidado, porque pode ser um sinal que a gente não está fazendo nada. Então vamos sim trabalhar com a consciência tranquila, com a humildade e o cumprimento do dever que nos incumbe. Então vamos ver que não vai ser a riqueza, não vai ser a posse dos bens materiais que vamos fazer feliz nem a família. Vamos nos lembrar, por exemplo, de Confúcio, outro emissário de Jesus, que nos dizia que verdadeiramente rico não é quem tem muitos bens, muitas propriedades, muitos tesouros, não. Verdadeiramente rico é quem precisa de pouco para ser feliz. Este sim é mais rico. Então, na hora que a gente começa a se contentar com o que tem, contentai-vos com o vosso soldo, a gente vive melhor, menos ansioso. E vamos ter mais serenidade. Jesus vai nos ensinar também, através de Krishna, no Bhagavad Gita, o desapego do resultado. É muito bela essa passagem também. Por exemplo, quando a gente for fazer um evento espírita, como a Jane organiza, o pessoal da Rússia, todos estão de parabéns, de repente a gente faz, convida um orador muito querido, e muito pouca gente às vezes frequenta, participa, e a gente fica um pouco triste. Não ficamos tristes não, porque através do Bhagavad Gita a gente aprende a ter o desapego até do resultado. Nós temos que fazer a nossa parte,
fazer o que nos compete e ficarmos de consciência tranquila. Não andarmos estressados, apreensivos, como ficamos normalmente. Vejam que Jesus, meus amigos, só tinha 12 homens iletrados, em sua maioria. Pessoas simples, sem grandes conhecimentos, atrapalhadinhos, alguns. Ele só teve 3 anos para deixar a mensagem mais extraordinária que o mundo já conheceu. E a gente não vê Jesus aflito. A gente reclama às vezes que não tem carro, não. E esquecemos que ele andava a pé, naquelas estradas ensolaradas da Galileia, no frio terrível à noite. Não tinha ar-condicionado, não tinha câmbio automático, não tinha tração 4x4, não tinha nada disso. E era feliz. E andava sempre sereno e tranquilo. Não vamos ver Jesus estressado, ansioso, com gastrite, com úlcera, nada disso. Porque ele tinha consciência, lançava a semente e lhe permitia, lhe respeitava o florescer na hora adequada. Não vamos exigir frutos antes do tempo. Quando convidamos os jovens para a casa espírita, e depois de algum tempo, eles, quando vão chegando na idade da madureza, eles muitas vezes abandonam a casa espírita, para depois, em outro movimento, em outro momento, retornar. Então é um momento natural que às vezes precisamos também respeitar. Então Jesus vai semeando com tranquilidade. Vai nos ensinar muitas coisas. Vai nos ensinar então a não sofrer por antecipação. Eu me recordo quando busquei o psicoterapeuta em Fortaleza, um amigo muito querido, meu expositor espírita, e ele me disse: Neno, você deve usar uma filosofia zen-budista chamada atenção plena ou vivência plena. Ela vai te ajudar a viver melhor e a lidar com o seu problema de depressão. Porque ele me disse que na época, quando eu era advogado, ele me disse: Neno, como você não sabe dizer não, você acumula muitas coisas. E era verdade. Eu tinha sentimento de culpa inconsciente. E tudo que me pediam, eu queria ser o bonzinho, eu queria agradar a todos. Aí as pessoas me pediam: Neno, você faz isso, faço. E aquilo também, e aquilo outro, claro. E ele, o meu psicólogo, disse: Neno, quando você chega ao escritório e vê aquela pilha de processos, de pendências, o seu inconsciente registra incompetente, irresponsável, você vai perder o prazo. E você sofre porque você coloca uma carga demasiadamente pesada nos seus ombros, porque você não soube dizer não. Sentimento de culpa, né? Pessoas que são muito solistas, pessoas que não sabem dizer não, normalmente podem estar trazendo sentimento de culpa inconsciente. Nós nos esquecemos que Jesus nos disse há 2000 anos: que o vosso dizer seja sim, sim, não, não, porque tudo que ultrapassa dali provém do maligno. Ou seja, quando a gente está exagerando, muitas vezes estamos querendo fazer mais do que realmente damos conta, e aquilo é também uma demonstração de orgulho que ainda trazemos. Então, ter essa humildade, não nos comparar a Chico Xavier, a Madre Teresa ou ao Sol de Assis. Não, nós somos pequeninos grãos de areia. Mas até mesmo ele, pequenino, refletindo o sol, parece uma estrela, e por isso jamais devemos escarnecer da criação. E assim, meus amigos, vamos prosseguindo na questão. E ele me falou dessa questão da atenção plena, daquele tipo de filosofia de meditação, que é você estar presente em cada instante. E ele disse: Neno, não você for tomar banho, tome um banho. Sinta a água escorrer pelo corpo, passe o shampoo, o sabonete, cante, curta aquele instante. Mas não, a gente toma banho, preocupado com a hora, né? Com os compromissos, o que é que o marido está fazendo, o que é que os meninos estão aprontando. Será que eu vou resolver aquele problema? Então a gente não aproveita cada instante da vida. Porque eu perguntei a esse meu terapeuta, eu disse: Fulano, qual o sentido da vida para você? Eu estava pagando, eu podia perguntar qualquer coisa. Eu aproveitava para perguntar. E ele pensou e me disse: Neno, se alguém me perguntasse qual o sentido da vida, eu diria que o sentido da vida é sentir a vida passar. É estar presente. É estar inteiro em cada momento para vivenciá-lo, para quando chegar no final do dia, nós tivemos sim problemas,
mas nós curtimos tanto cada instante, a confraternização, os amigos, o companheirismo de ideal. Chegar em casa e encontrar a mãezinha, ou poder dar um telefonema e agradecer aquela alma generosa que nos ama de maneira tão peculiar. Encontrar o pequenino, o rebento, abraçá-lo, dar um beijo, a gente não sabe o valor que tem um filho, somente quando eles retornam ao mundo espiritual, nos deixando saudosos. Está presente. Então ele disse: olha, quando for tomar um banho, tome banho, curta. E eu, pessoal, eu adoro tomar banho. Eu não sei se é porque eu sou do Ceará. Então vamos aproveitar cada instante, porque Jesus também nos ensinou isso. Ele, quando estava na casa de Simão, o fariseu, uma mulher entra descabelada na casa, começa a chorar a seus pés, lavando com suas lágrimas, enxugando com seus cabelos. Ela pega um vaso de alabastro contendo perfume muito caro, nardo, despeja todo o seu conteúdo no corpo de Jesus. E dizem então os apóstolos que eles encontravam, diz: Senhor, repreende essa mulher, porque esse perfume é muito caro, nós podemos vender e ajudar muitos pobres. Ao que Jesus responde: por que importunais esta mulher? Ela procede muito bem, porque ela balsamiza o meu corpo por antecipação. Ele ia ser crucificado logo alguns dias depois. E os pobres, vós os tereis sempre para os ajudar, mas a mim, até quando estarei convosco? E pede para onde aquela boa nova fosse divulgada, que se narrasse a grandeza da atitude daquela mulher. A única passagem que eu vi ele pedir para constar na divulgação do Evangelho. Porque ela viveu, meus amigos, intensamente aquele momento presente. Ela estava diante do Messias prometido. Ela largou tudo, abandonou tudo que tinha para adorá-lo, servi-lo, amá-lo. E assim nós temos que viver também. Porque muitas vezes estamos preocupados com tantas coisas que não vivemos o momento, a alegria de cada instante. Ele nos disse: não vos inquieteis com o dia de amanhã, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia já basta a sua aflição. O tratamento para a ansiedade: não vos inquieteis com o que hei de comer ou de vestir. Não é o corpo muito mais do que a roupa, e a vida muito mais do que o alimento? E qual de vós, com a vossa preocupação, é capaz de aumentar a sua vida em uma hora? Pelo contrário, a gente diminui a nossa vida, né? Sofrendo de ansiedade, de preocupação. Cai os cabelos, como os meus. E ele vem nos trazer a mensagem dizendo: olhai as aves dos céus. Elas não plantam, não semeiam, não amontoam celeiros. E o Pai que está no céu provê seu alimento a cada dia. Não sois vós muito mais do que os pássaros? Olhai os rios do campo. Eles não tecem nem fiam. E eu vos digo a verdade que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se o Pai veste assim a erva, que hoje nasce e amanhã mesmo será lançada ao fogo, quanto mais a vós, que são seus filhos amados, homens de pouca fé. Então Jesus veio nos pedir para confiarmos na providência divina que nunca nos desampara. Mas Nazareno, que conversa é essa? Eu vejo quando Jesus nos diz: batei, abri-se-vos-á, pedi, obtereis, e eu vivo pedindo nas preces para ganhar o prêmio da Mega Sena e nem no jogo do bicho ganho. Por que Deus não nos dá tudo que nós pedimos, meus amigos? É porque nossos pedidos são infantis. Muitas vezes poderiam provocar até uma queda, uma falha, uma dificuldade na nossa evolução espiritual. Nós não sabemos o que pedimos. Deveríamos pedir os bens do Espírito, os tesouros do céu que a traça não rói, que o ladrão não rouba, mas nós buscamos sempre as coisas da matéria, que a ilusão, Maia, como nos ensinava a Siddhartha Gautama. Então, basta analisarmos uma criança de eternidade. Se nós perguntarmos para ela: meu filho, você tem direito a 3 desejos, vamos fazer de conta que nós somos o gênio da lâmpada de Aladim. Você tem direito a pedir 3 coisas, peça o que você quiser. O que é que eles vão nos pedir? Normalmente eles vão falar: mamãe,
Nunca mais eu quero ter que comer cebola ou verdura. Eu só quero comer chocolate, bombom e chiclete. Vocês, como pais, vão dar isso que eles pedem? Não, né? Nós sabemos o que é melhor para eles. Segundo desejo da mamãe: nunca mais eu quero ir para a escola ou fazer dever de casa. Muitas crianças não gostam. Mas nós, como pais, não lhes daremos isso. E o terceiro desejo: muitos pedirão: mamãe, nunca mais eu quero ter que tomar banho. Lá no Ceará, as crianças não têm esse tipo de problema. Quando chove é uma festa. Mas vejam, são pedidos infantis. Nós não sabemos o que pedimos. Temos que pedir de maneira diferente em nossas orações. Pedir a respiração, a força, a disciplina, a boa vontade, a humildade, o desprendimento, o desapego, a assistência dos amigos espirituais. Então nós vamos compreender como estamos pedindo de maneira equivocada. E então Jesus nos esclarece: qual de vós, o filho, pedindo um pão, lhe dará uma pedra? Ou ele pedindo um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu não saberá dar boas coisas aos seus filhos. Então, meus amigos, vejam como Jesus nos explica. E vamos compreender então por que as crianças são tão felizes e por que nós somos tão tristes, sisudos, estressados. É porque elas vivem intensamente no momento presente. Se houvesse um pequenino aqui conosco, o que ele estaria fazendo? Estaria brincando, correndo, pulando. Vocês acham que ele estava preocupado com o dever de casa que vai ter que entregar na segunda-feira? Nem se lembra. Se vai ter dinheiro para o lanche da escola, qual a roupa que vai usar, eles nem se recordam disso. Eles vivem intensamente cada instante. E a Jesus nos convida a sermos como as crianças: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Porque eu vos digo a verdade, que se vós não vos assemelhardes a um destes pequeninos, não entrareis no reino dos céus. Pede-nos para nos perdoar. Pede para amar a Deus, ao próximo, também como a nós mesmos, a terapia do amor. Pede-nos para esquecer o passado. Dizendo que o trabalhador que lança a mão da chacua, que pega no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Então vamos deixar o passado passar. Porque ele também nos traz uma proposta revolucionária, dizendo que quem começar a trabalhar hoje no bem vai ganhar o mesmo salário de quem começou há 10, a 20, a 30, a 40 anos atrás. Hoje, na parábola dos trabalhadores da última hora, nós, meus amigos, os espíritas, temos a informação dos benfeitores do mundo maior, que nós somos os trabalhadores da última hora, que vamos trabalhar bem pouco, porque o dia já está se concluindo, o sol já está se pondo, para um novo dia, uma nova era de regeneração, de felicidades, e o Senhor da vida nos contrata e nos promete o mesmo salário daqueles que começaram a trabalhar desde as horas mais iniciais da manhã. Então vamos compreender a mensagem de Jesus. Não importa o passado, não, daqui para frente. Ele nos convida: vem tu e me serve hoje. Pede sim para mantermos os nossos compromissos. Não nos oferece soluções mágicas, promessas miraculosas, não. Chico Xavier era muito claro e enfático quando dizia que Jesus não nos prometeu a cura, nem a solução de nossos problemas, não. Ele dizia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus nos promete o alívio das dores, das dificuldades, porque à medida que compreendemos a nossa condição de espíritos mortais, de estarmos vivendo num mundo de expiação e prova, de estarmos concluindo essa etapa de aprendizado, que encontraremos uma felicidade muito maior no mundo espiritual e nos tempos vindouros, de acordo com aquilo que nós semearmos, teremos a verdadeira felicidade. Então ele vem nos libertar da ilusão da matéria, das preocupações, da ansiedade, do materialismo. Vem nos falar do amor, que é um dos capítulos do livro Nosso Lar, que estará em breve nas telas de cinema. 3 de setembro, o Brasil inteiro estará assistindo a obra Nosso Lar,
de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Está lá em um dos capítulos, Amor, Alimento das Almas. O amor, meus amigos, é o que nos nutre, é o que nos estabelece, é o que nos fortifica, que realmente nos traz a verdadeira e única felicidade. Quando amamos e somos amados, porque somos sempre amados pelo nosso Pai e por Jesus. Então, uma mensagem dele de desapego, de esperança. Vem-nos continuar então o Sermão do Monte, trazendo as bem-aventuranças. E quem sabe aqui o que significa a palavra bem-aventurado? Por favor, me ajude. Quem sabe o que significa? Eu estou falando dos encarnados. Pessoal, a gente vive repetindo o Sermão do Monte, a gente não sabe o que significa bem-aventurados? Eu também não sabia. Mas identificando no dicionário, encontrei a resposta. Bem-aventurado significa felizes. As bem-aventuranças são as felicidades que estão reservadas aos espíritos mais evoluídos. Então Jesus vai falar de felicidade para nós. Há outros tradutores do hebraico que dizem também que significa marchai, avante, perseverai. Mas a tradução do grego, do evangelho tradicional, é felizes. Felizes os que sofrem agora, porque serão consolados. Felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus vai falar então de felicidades que nos aguardam. Compara a sua estadia na terra a um festim de núpcias, a um casamento, um momento de alegria e de contentamento. Vem nos falar então dos testemunhos sim que nos aguardam também na vida, que vão nos fortalecer para sermos verdadeiramente seguidores do Cristo, que não renunciou à cruz, à incompreensão, às dificuldades. Temos várias lições que Jesus vai nos ensinar. Vem nos ensinar então a termos a humildade, porque o perfeccionismo nos faz sofrer. Vem nos ensinar também a questão do mundo espiritual. E vamos encontrar, por exemplo, ele falando com os espíritos. Sejam os espíritos atrasados, os espíritos impuros, ou seja, não puros, não elevados. No Monte Tabor, no momento da transfiguração, quando as suas vestes resplandecem em luz, o seu rosto brilha como um sol, ele vai conversar com Elias e com Moisés. Dois espíritos mostrando que a comunicação com o mundo espiritual é algo nobre e quando é feita santamente é algo que ele jamais recrimina. Pelo contrário, ele mesmo exemplifica. Jesus vai nos falar então também da mediunidade. E se ele é o nosso modelo, e nós deveremos imitar, Jesus foi sem dúvida, meus amigos, o maior médium, o maior paranormal que o mundo já conheceu. Médium de efeitos físicos, promovia curas, levitava sobre as águas, caminhando em direção aos apóstolos. A mediunidade da profecia, da pré-cognição, falando acerca do futuro. Jesus também vem nos trazer a mediunidade da vidência, da audiência, dialogava com os espíritos, vários tipos de mediunidade, em todo o seu esplendor, mostrando que ela é algo santo, se bem utilizada com os propósitos divinos. Então vem trazer dignidade para a mediunidade. Vem nos falar desse canal de contato com o mundo superior, para sermos ajudados e também para serem instrumentos para auxílio de nossos irmãos menos felizes. A mediunidade bem trabalhada de Joana de Ângeles. Uma vida assim equivale por 2 reencarnações. Chico Xavier, quando era indagado, ele dizia que a sua maior felicidade era ser médium. Um paradoxo para mim, porque eu vejo tantos companheiros com esta faculdade abençoada abjurando a mediunidade, renegando-a, abandonando-a, quando poderiam colocá-la ela a serviço dos seus irmãos e da sua própria felicidade. Então Jesus vai nos falar de tantas coisas, meus amigos, nos traçar o roteiro de luz, do aprendizado,
da resignação, da fé. Porque a doutrina espírita não é a doutrina de acomodação, é de uma resignação ativa, atuante, que vai buscar sim ajuda, esclarecimento, melhorias. Mas é também uma doutrina que os Espíritos vão dizer a Allan Kardec que neste mundo nós poderemos ter sim a felicidade, que do ponto de vista material é a posse do necessário, e do ponto de vista moral é a fé no futuro e a consciência tranquila. É esta felicidade que poderemos todos nós encontrar aqui no planeta. E Jesus vai nos dizer então que estamos passando por um momento de separação, de avaliação, meus amigos. E é por isso que a Terra é um mundo de provas, ou seja, é um mundo de testes, de avaliações. Estamos verificando quais aqueles espíritos que vão poder continuar encarnando no planeta que evolui para uma condição melhor, um mundo de regeneração. E Jesus pede-nos apenas uma coisa. Qual foi o único critério que Ele nos deixou, meus amigos? Quando Ele vai nos narrar que separará um dia os cabritos à esquerda, as ovelhas à direita, o joio do trigo, os peixes grandes dos peixes menores. Qual o único critério que Ele nos pede para saber daqueles que herdarão a terra, daqueles que emigrarão daqui para outros mundos? Quem sabe qual foi a única coisa que Jesus nos pediu e que todos nós poderemos fazer? Aqueles que ainda estão acordados, por favor, me ajudem. Qual foi a única coisa que Ele nos pediu, meus amigos? Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Estive preso ou enfermo e foste me visitar. Estava peregrino e me hospedaste. Jesus faz da caridade, meus amigos, a única coisa, o critério mais importante para a separação desses espíritos. E aqueles mais atrasados deixarão de reencarnar aqui na Terra, que se tornará um mundo muito melhor, dizem os Espíritos, Allan Kardec. E todos nós poderemos fazer. Já sabemos aqui hoje. Quem já está fazendo um trabalho social, ou ajudando na casa espírita, ou na sua igreja, por favor, levante a mão. Pessoal, ainda somos poucos. Eu queria que todos vocês pudessem levantar. Tem trabalho voluntário pessoal todo aqui na casa? Está sobrando trabalho voluntário aqui, meus amigos. Porque essa também é uma terapia para os nossos males. Eu trabalho até hoje, meu pai também trabalha, disse-nos Jesus. A laboterapia, a praxiterapia. Quando a gente está trabalhando, sobretudo em favor dos mais necessitados, a gente esquece de nós mesmos e somos mais felizes. Porque mente vazia, oficina do mal. Então o trabalho também nos é oferecido aqui na Terra, na casa espírita, uma vez por semana, meia hora, uma hora, uma vez por mês. Todos nós poderemos fazer. Porque quando Jesus vai tratar dos espíritos impuros, e Allan Kardec, este outro missionário do Cristo, vem no livro dos médios estudar a obsessão dos médios, ele vai nos dizer que a única maneira de afastar os maus espíritos é pela prática do bem. Porque na prática do bem nós atraímos o concurso dos espíritos superiores, e somente a presença deles é que é capaz de afastar os espíritos menos felizes. Então, quando nós vamos para a casa espírita, quando vamos para a nossa igreja, para o nosso templo, quando nos dedicamos a um trabalho voluntário, somos acompanhados de entidades nobres que nos vão garantir a proteção, o amparo, a inspiração, o amor de quem necessitamos. Perguntaram a Chico Xavier certa vez: Chico, quando você vai ao manicômio, ao presídio, você deve ver muitos espíritos obsessores lá, não é? Divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita
do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, com esta poesia do Espírito Casimiro Cunha, trazida à terra através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, queremos prestar uma singela homenagem a este homem chamado amor, que esteve conosco durante tantos anos, dando testemunho de fidelidade ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Chico Xavier. Na noite de hoje, nós iremos falar acerca do tema Jesus, o maior psicólogo do mundo, o maior psicoterapeuta de toda a humanidade. Essa palestra, ela compõe, na verdade, um seminário de 5 palestras diferentes. A palestra de hoje, a segunda palestra, Depressão, Obsessão Espiritual, onde nós vamos estudar também a questão da influência dos espíritos, dos problemas depressivos, dos problemas dos transtornos psiquiátricos. Vamos ter também a palestra Depressão, Materialismo e Desapego, a alegria do trabalho no bem, que vai ser o melhor tratamento para a depressão. Nada de depressão, mas sim depressa ação. E o nosso orientador espiritual me disse certa vez: Nazareno, você sabe qual o melhor passe que existe? Eu disse: não, qual o melhor passe que existe? É o passe para o lado de cá. Se torne um trabalhador, seja um voluntário de Cristo, é o melhor tratamento para todos nós. Depois nós temos a palestra Depressão, Autoconhecimento e Iluminação Interior, onde nós vamos estudar a questão 919 do Livro dos Espíritos e algumas ferramentas de como nos conhecermos melhor, verificar quais os talentos que o Senhor da vida nos concedeu e que talvez estejamos enterrando, deixando de lado, esquecendo os sonhos que nós acalentávamos na nossa infância e estamos muitas vezes tristes por termos abandonado estes sonhos. A outra palestra, Depressão e Mediunidade, a questão da influência da sensibilidade mediúnica que nós estamos vendo cada dia mais comum. Como Allan Kardec, no livro A Gênese, vai nos falar sobre a vulgarização da mediunidade, demonstrando que no final dos tempos de expiação e prova, que a Terra já está concluindo, para começar um ciclo de um mundo novo, de um mundo de regeneração, a mediunidade se tornaria cada vez mais comum. Confirmando as palavras de Jesus, que nos disse no final dos tempos: eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, mostrando, enfim, a vulgarização, como ela está cada vez mais comum nesses dias de transição. E por fim, a palestra Auto-Perdão, Felicidade Sem Culpa. Porque alguns casos de depressão, era o meu caso, temos sentimentos de culpa, muitas vezes inconscientes, de outras vidas, que não estão bem trabalhadas. E aí muitas vezes sofremos, não conseguimos ter tanta alegria, enfrentamos mais dificuldades e precisamos muito nos auto-perdoar. Então todas essas palestras já estão gravadas, já estão disponíveis em CDs, em DVDs, inclusive na internet, como a nossa querida Jane divulgou. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro tema, sobre o Evangelho de Jesus como um verdadeiro tratamento, como um verdadeiro tratado também de psicoterapia para nos encontrar a felicidade verdadeira. Mas para falar sobre felicidade, antes nós temos que nos recordar de O Livro dos Espíritos. Nas questões 620 e seguintes, Allan Kardec interroga aos espíritos venerandos se é possível ao homem encontrar a felicidade absoluta, perfeita aqui na Terra. E as entidades nobres respondem que não. Porque a existência corpórea é dada ao homem como prova ou como expiação. Ou seja, no mundo ainda atrasado, como é o nosso planeta, nós vamos poder encontrar a felicidade absoluta.
Vamos ter momentos de alegria, de contentamento, mas teremos sim dificuldades, como o próprio Cristo nos asseverou quando nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos fala claramente, então, meu reino não é deste mundo. Nos demonstra que a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. Então Allan Kardec prossegue interrogando os espíritos, e eles dizem que o homem deve ser, sim, tão feliz quanto possível, quanto comporta a sua existência grosseira, e que quase sempre somos nós mesmos os responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa desdita. Então cabe a cada um de nós sermos felizes o mais possível aqui na Terra. Mas Jesus de Nazaré, então, que é o psicoterapeuta maior, que é o mestre de nossas vidas, não deixou ninguém sem remédio. Vejam que, segundo os estudos espíritas, como de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, ele vem nos revelar, através da psicografia de Chico Xavier, que Jesus é um espírito muito antigo, que ele já era um espírito puro quando da formação do planeta Terra. E os cientistas da atualidade estimam que o nosso planeta se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Jesus já era um espírito puro desde então. Ele vai presidir a formação do planeta, não do universo. Ele é filho de Deus, mas ele vai promover o nosso crescimento, a nossa estadia, vai nos ensinar o roteiro de luz para encontrarmos a verdadeira felicidade. E nos enviou vários missionários, antes dele, inclusive, estar presente no plano físico conosco há 2000 anos. Ele nos enviou muitos missionários, como Buda, o príncipe Siddhartha Gautama, Confúcio, os gênios da filosofia, como Sócrates e Platão, e tantos outros, como costuma dizer Dr. Pereira Franco, que Deus inspirou as diversas religiões do mundo de acordo com as diversas necessidades dos povos. Então, lá no Extremo Oriente, nós certamente precisávamos da mensagem consoladora do hinduísmo, do budismo, do brahmanismo, do confucionismo, do taoísmo, do shintoísmo e de tantas outras doutrinas maravilhosas que nos falam também acerca da reencarnação. No Oriente Médio, a mensagem do profeta Maomé, e quem conhece o Corão sabe que ali é um tratado de amor também. O problema não é o Corão, mas sim os fundamentalistas que se apegam à letra que mata e não ao espírito que vivifica. Recordemos que nós mesmos, os cristãos, de posse do Evangelho do Cristo, ainda assim promovemos as cruzadas, guerras, morticínios, a Inquisição durante tantos séculos, mesmo tendo conhecido a mensagem do amor de Jesus. No Ocidente, a mensagem cristã, com as suas milhares de denominações e interpretações particulares diferentes, porque somos todos diferentes. Mas vejam que ninguém ficou sem remédio. Ele, como terapeuta maior de nossas almas, nos enviou a lição, o aprendizado, a religião, a filosofia, a ciência, para nos esclarecer naquilo em que fosse mais adequado ao nosso nível evolutivo, à nossa compreensão e às nossas necessidades evolutivas. Então Jesus inaugura realmente uma era nova em nosso planeta, quando vem pessoalmente trazer a sua mensagem. E não era apenas um teórico de falar, mas sim de testemunhar, de exemplificar tudo aquilo que ele falava, a mensagem de que era portador. E ele, naquele evangelho que se perde nas noites dos tempos, temos algumas traduções, alguns evangelhos foram preservados, muitos outros foram perdidos, mas nós temos sim o roteiro excelente para nossas vidas. Mesmo aqueles que não têm condição de, por exemplo, de pagar um psicólogo, um terapeuta, para lhe auxiliar nesta jornada do autoconhecimento, para encontrar mais felicidade, poderá encontrar no Evangelho de Jesus as respostas de que precisa para encontrarmos mais felicidade aqui na Terra.
encontrar o consolo, a fé, a esperança que nós deveremos acalentar em nossos corações. Então Jesus vem nos trazer muitas lições. Vejam que os outros missionários que nos enviou falavam todos também a respeito de amar a Deus, de amar ao próximo como a si mesmo, de fazer tudo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, nós fizéssemos aos nossos irmãos. As mensagens de quase todas as religiões trazem esta máxima, esse preceito que vai ser o nosso norte para a felicidade. E Jesus vem nos ensinar, por exemplo, que a felicidade não está na posse dos bens materiais. Vem nos libertar dos condicionamentos do mundo, das aflições, das preocupações mundanas, quando Ele nos diz que o reino de Deus está dentro de vós. Não está fora. Não vem com aparência exterior, não depende de outra pessoa, não depende do marido, não depende da esposa, da mãe, dos filhos, não. É um estado íntimo a questão da iluminação espiritual. Então nós vamos abordar esses temas na noite de hoje. E vem nos ensinar o desapego. Nós às vezes estamos inquietos com a posse do dinheiro, queremos a todo custo ter um carro novo. Quem tem uma bicicleta quer ter uma moto, quem tem uma motocicleta já deseja ter um carro, e aquele já prefere um carro importado, um carro zero, e mesmo aqueles que já o têm querem uma lancha, um helicóptero. O homem nunca está satisfeito, meus amigos. Como Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco nos diz, nós estamos sorvendo água salgada. Quanto mais bebemos, mais nós temos sede. E Jesus, nós nos esquecemos. Ele viveu o desapego, a renúncia no seu grau máximo. Ele dizia: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça. E ainda assim, sempre esteve altivo e feliz. Nós nos queixamos porque não temos o dinheiro e esquecemos que o Filho excelente de Deus também não tinha. Quando andava e foi instado a pagar o tributo, pede para que Simão, filho de Jonas, lance o anzol e pesque o peixe. Dentro dele encontraria 2 dracmas, com qual deveria pagar o tributo. Mas Jesus mesmo não tinha dinheiro. Nós nos inquietamos querendo ter roupas de grife, de marca, e esquecemos que Ele, todo amor, toda bondade, não tinha. Vestia-se de maneira muito simples, e até mesmo suas vestes lhe foram rasgadas, tiradas no momento da crucificação pelos soldados romanos, que deitaram sorte para ver quem ficava com suas roupas. Jesus, meus amigos, não ficava inquieto como nós ficamos muitas vezes por causa do marido, da esposa, do filho. Ele abraçou a humanidade, renunciou à alegria de ter um lar, de ter uma esposa que lhe acalentasse, que lhe aconchegasse no peito quando chegasse cansado das lutas, das incompreensões, ou de filhos queridos que viessem abraçar o papai. Ele faz tudo isso por amor à humanidade. Não casa, não tem filhos, para dedicar-se à sua missão. Então veja que nós não temos que ficar inquietos. Meu marido me faz infeliz. Não, você que está se deixando infeliz por causa do marido. Temos que nos lembrar qual a missão do homem aqui na Terra. Na questão 559 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos responde através de uma pergunta, quando afirma que a missão do homem na Terra é se auto-aperfeiçoar, concorrendo para a harmonia das leis de Deus do universo. Logo, nós não estamos aqui para salvar ninguém, como ensina o Espírito que utiliza o pseudônimo de Hamed, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto de Catanduva, aqui da nossa querida São Paulo. Ele afirma que nós deveremos fazer caridade sim, mas sem salvacionismo. Nós queremos ser os Messias, os salvadores do nosso marido, do nosso filho, da nossa sogra, quando não é esta a nossa missão. Deveremos ajudar, amparar, servir, orientar, mas sem nos desesperar. Jesus estava sempre sereno, e Ele é o nosso modelo, é o nosso guia, nos ensina a
Qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia? Interroga Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Ao que as entidades imortais respondem: Jesus. Então ele é o nosso protótipo, o nosso modelo, o nosso guia. Então ele vai nos ensinar isso. Então não vamos ficar aflitos com o marido, com a esposa, porque ele sequer pôde casar. Há pessoas até que nem casam, não é? E muitas vezes se afligem, se atormentam, mesmo chegando na idade mais avançada, continuam lamentando não ter casado. E quantos se casam e pouco tempo depois se separam? Será que a gente não está sendo poupado de passar pela prova da separação? Às vezes criando grandes inimizades, grandes dificuldades. E talvez na vida de solteiro a gente possa abraçar um ideal com mais desembaraço também. Então não vamos criticar a providência divina, que tudo faz de maneira perfeita. Se a nossa prova é a prova da solidão, entre aspas, porque nos ensina também Divaldo Pereira Franco que nós não devemos ser solitários, que podemos ser todos solidários, fazendo bem, levando esperança, amor a tantas pessoas necessitadas. Nós não encontraremos a solidão, encontraremos sempre a felicidade. Então não temos que estar aflitos com o filho, com a esposa, o marido, não. Tem gente que quer casar achando que existem almas gêmeas. E está lá na questão 298 que não existem almas gêmeas. Que Deus não fez o espírito incompleto. Somente o que o espírito precisa é de Deus. Então não vamos ficar achando que existem almas gêmeas, né? Aliás, Alberto Almeida, expositor muito querido, diz que, na verdade, muitas daquelas almas gêmeas que a gente encontra se revelam algemas. Ou depois de alguns anos de casado, quando já estamos na melhor idade, aquela antiga alma gêmea se transforma em almas que gemem. Então, tudo é aprendizado. Jesus veio nos dizer que no reino dos céus ninguém se casa nem se dá em casamento, mas todos são como anjos do Senhor. Nos mostrar que o espírito, à medida que evolui, que se torna puro, ele já não necessita, já não tem aquela carência afetiva que nós temos e que é natural. Buscarmos o consórcio, o casamento é um grande aprendizado, uma grande ferramenta de autoconhecimento. Se a vida é uma escola, o relacionamento afetivo é uma universidade. A família, sobretudo. Então Jesus vai nos falando do desapego. Vai nos dizer então que até os amigos, que muitas vezes nós ficamos aflitos, porque eles não nos compreendem, porque nos abandonam, porque traem a nossa confiança, e os seus 12 melhores amigos o abandonam no momento do sofrimento. Somente João fica aos pés da cruz, um rapaz de cerca de 16 a 18 anos de idade, assistindo. Mas mesmo Pedro, a quem se dedicara tanto, nega-o 3 vezes diante do palácio de Caifás. Jesus retorna, aparece aos discípulos na Galiléia como se nada houvesse acontecido. Não os recrimina, não os critica, pelo contrário, já sabia de antemão que Pedro iria o negar, que Judas iria traí-lo, mas ainda assim ama-os cada vez mais. Então a gente percebe que ele vai nos ensinar o desapego de uma maneira tão bela como nos ensinou através de Buda e de tantos outros mestres. Ele vai nos mostrar, por exemplo, o desapego até do bem mais precioso, o primeiro e mais importante direito que nós temos na questão 880, o direito à vida. Jesus oferece sua vida em holocausto por amor à humanidade. Ele não dá só sua morte, não. Ele nos dá a sua vida, toda a sua vida dedicada em servir o seu semelhante. Porque da sua morte é mais fácil. Ele não, ele dá inclusive toda a sua vida. E até a mãe dos filhos, esse tesouro que todos nós temos, esse ser que nos ama incondicionalmente, que velou tantas noites pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, pela nossa felicidade, que até mesmo agora à noite estão orando pelos seus filhinhos. Jesus pega sua mãe, Maria,
e entrega a João, o discípulo amado. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Nós que estamos atrás do poder, dos aplausos, do reconhecimento, da glória do mundo, Jesus teve, sim, o cetro de cana e o trono em forma de madeiro inflamante, a coroa de espinhos, mostrando que a nossa vivência aqui na terra é diferente. Como terapeuta maior, ele não vem somente nos dar uma visão local, porque ele sabe que somos espíritos imortais, que estamos apenas vivendo um aprendizado, uma jornada breve, efêmera aqui na terra. Então ele vai nos tratar de maneira integral e completa. Vai verificar que somos espíritos que já vivemos antes, que estamos aqui no mundo de expiação e prova, experimentando, sofrendo, para nos autoaperfeiçoarmos, para conquistarmos sim a felicidade que Ele veio nos anunciar. Desde há 2000 anos, Ele vem nos dizer como encontrar a felicidade no mundo como a terra. Quando naquela tarde inesquecível, sentado sobre uma rocha, Ele abre sua boca e fala à multidão o poema mais belo que a humanidade já conheceu, o Sermão do Monte. E Ele inaugura as bem-aventuranças falando da virtude que é a chave para muitas outras. A primeira e a mais importante, certamente para nós: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os pobres de orgulho, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Jesus vai nos falar da humildade como sendo o maior contraponto ao orgulho, que os Espíritos nos dizem que junto do egoísmo são as duas maiores chagas da humanidade. O orgulho é o pai de muitos vícios, a fonte de quase todos os males, a negação de muitas virtudes, que vamos encontrar o orgulho como sendo móvel, o motivo de quase todas as nossas ações, e que por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. E Ele vem nos falar da humildade. Faz questão de exemplificar no que se chama a Santa Ceia, quando na Páscoa, em que eles celebram, Ele recebe cada um dos apóstolos e lava os seus pés. A cerimônia do lava-pés, que é repetida ainda hoje pela igreja. Um trabalho que era reservado aos escravos. Nem os servos faziam, somente os escravos. Pedro se assusta e diz: Senhor, eu não vou permitir que tu lave meus pés. E Jesus responde: se tu não deixares que eu lave os teus pés, tu não tens parte comigo. E Pedro imediatamente diz: Senhor, então lava. Ele prefere esse corpo inteiro. E ele faz questão de nos mostrar a humildade. E não é à toa que o Espiritismo vem nos trazer essa outra estrela, Chico Xavier. Na sua maior característica, certamente, é a humildade, meus amigos. Chico vem nos trazer essa joia, essa pérola, que muitas vezes nós nos esquecemos. Porque temos tanto conhecimento que muitas vezes podemos estar nos tornando os novos doutores da lei. Para apontar o dedo, para julgar, para condenar, para nos acreditar de uma certa forma ou de outra superiores aos nossos irmãos, quando não somos. E Chico, quando uma vez procurado em Uberaba, uma senhora foi ter com ele e disse: Chico, você está maravilhoso, Chico. Chico, você consolou tantas mães através das cartas que você recebe. Quantos espíritos nobres vêm ter conosco, graças às suas mãos, Chico. Você é maravilhoso. E ele, todo encolhidinho, disse: sou não, minha irmã, sou não. Meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, fica somente o Cisco. Mas ele era o Cisco de Deus, né? Era o Cisco de Deus. Outra vez ele estava falando aos seus amigos, e uma das pessoas disse: mas Chico, você também não precisa exagerar, porque Chico já estava dizendo que ele era um verme. E algumas pessoas se incomodaram: Chico, também não precisa exagerar, um verme, né? Uma coisa asquerosa. Não fale assim, também não precisa. E dizem que Emmanuel, seu orientador espiritual, aparece e diz: Chico, olhe, não somos todos nós que podemos nos comparar a um verme, não. Ele: como assim?
Porque o verme, ele escava o solo, arejando, permitindo o crescimento das plantas. O verme cumpre muito bem o seu dever, e não somos nós, todos nós, que cumprimos a nossa missão, como o verme se desincumbe da sua tarefa. Aí Chico, o meu irmão, e passou a se declarar um subverme desde então. Então a humildade que vai nos preservar, vai nos deixar menos suscetíveis, porque o orgulho nos faz sofrer, porque nós queremos aparentar algo que não somos, queremos conquistar o amor das pessoas, porque muitas vezes não nos amamos, sentimentos de culpa inconsciente em alguns casos. E aí a humildade vem para nos ajudar a não sofrer com a incompreensão ali, para não querer agradar a todos. Eu queria, porque eu pensava, bom, pelo menos o nome Nazareno eu tenho, né? Queria me comparar com Jesus. A gente não pode nem se comparar com essa estrela de primeira grandeza de nossas vidas, meus amigos. Ninguém consegue agradar a todos, porque a gente se preocupa e se inquieta com as críticas, não é? Na casa espírita, às vezes, os próprios companheiros de ideal nos criticam. Hoje eu vou dar uma solução para as críticas. Vocês querem saber? Eu queria antes fazer uma pesquisa. Quem aqui nunca foi criticado na vida, por favor, levante a mão. Quem aqui nunca recebeu uma crítica, por favor? Levante o braço. Não vai salvar nem a alma, não. Nem você, Jana? Coitada da Jana. Hoje eu vou dar uma solução. São 3 regras bem simples. Eu li numa agenda jurídica, eu vou ficar devendo o autor para vocês. A primeira regra é: não diga nada, para que as pessoas não critiquem o que você falou. A segunda regra também é simples: não faça nada, para que as pessoas não critiquem os seus atos. E a terceira regra é: não seja nada, para que você não incomode as outras pessoas. Eu falei isso numa casa espírita, tinha um rapaz na primeira fila assim, levantou o braço, triste, e me disse: Nazareno, nem assim vão deixar de criticar a gente. Mas por quê? Porque vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Então, pessoal, não tem como escapar das críticas. Nem Jesus conseguiu escapar delas, conseguiu agradar a todos. Então a gente tem que tomar cuidado. Se não estiverem criticando a gente, aí sim, cuidado, porque pode ser um sinal que a gente não está fazendo nada. Então vamos sim trabalhar a consciência tranquila, com a humildade e o cumprimento do dever que nos incumbe. Então vamos ver que não vai ser a riqueza, não vai ser a posse dos bens materiais que vamos fazer feliz nem a família. Vamos nos lembrar, por exemplo, de Confúcio, outro emissário de Jesus, que nos dizia que verdadeiramente rico não é quem tem muitos bens, muitas propriedades, muitos tesouros, não. Verdadeiramente rico é quem precisa de pouco para ser feliz. Este sim é mais rico. Então, na hora que a gente começa a se contentar com o que tem, contentai-vos com o vosso soldo, a gente vive melhor, menos ansioso. E vamos ter mais serenidade. Jesus vai nos ensinar também, através de Krishna no Bhagavad Gita, o desapego do resultado. É muito bela essa passagem também. Por exemplo, quando a gente for fazer um evento espírita, como a Jane organiza, o pessoal da Rose, todos estão de parabéns. De repente a gente faz, convida um orador muito querido, e muito pouca gente às vezes frequenta, participa, e a gente fica um pouco triste. Não ficamos tristes não, porque através do Bhagavad Gita a gente aprende a ter o desapego até do resultado. Nós temos que fazer a nossa parte, fazer o que nos compete e ficarmos de consciência tranquila. Não andarmos estressados, apreensivos como ficamos normalmente. Vejam que Jesus, meus amigos, só tinha 12 homens iletrados, em sua maioria. Pessoas simples, sem grandes conhecimentos, atrapalhadinhos, alguns. Ele só teve 3 anos para deixar a mensagem mais extraordinária que o mundo já conheceu. E a gente não vê Jesus aflito. A gente reclama às vezes que não tem carro, não. E esquecemos que ele andava a pé, naquelas estradas ensolaradas da Galileia, no frio terrível à noite. Não tinha ar-condicionado, não tinha câmbio automático, não tinha tração 4x4, não tinha nada disso. E era feliz.
e andava sempre sereno e tranquilo. Não vamos ver Jesus estressado, ansioso, com gastrite, com úlcera, nada disso, porque ele tinha consciência, lançava a semente e lhe permitia, lhe respeitava o florescer na hora adequada. Não vamos exigir frutos antes do tempo. Quando convidamos os jovens para a casa espírita, e depois de algum tempo, eles, quando vão chegando na idade da madureza, eles muitas vezes abandonam a casa espírita, para depois, em um outro movimento, em outro momento, retornar. Então é um momento natural que às vezes precisamos também respeitar. Então Jesus vai semeando com tranquilidade. Vai nos ensinar muitas coisas. Vai nos ensinar então a não sofrer por antecipação. Eu me recordo quando busquei o psicoterapeuta em Fortaleza, um amigo muito querido, meu expositor espírita, e ele me disse: Neno, você deve usar uma filosofia zen-budista chamada atenção plena ou vivência plena. Ela vai te ajudar a viver melhor e a lidar com o seu problema de depressão. Porque ele me disse que na época, quando eu era advogado, ele me disse: Neno, como você não sabe dizer não, você acumula muitas coisas. E era verdade. Eu tinha sentimento de culpa inconsciente. E tudo que me pediam, eu queria ser o bonzinho, eu queria agradar a todos. Aí as pessoas me pediam: Neno, você faz isso, faço. E aquilo também, e aquilo outro, claro. E ele, o meu psicólogo, disse: Neno, quando você chega ao escritório e vê aquela pilha de processos, de pendências, o seu inconsciente registra incompetente, irresponsável, você vai perder o prazo. E você sofre porque você coloca uma carga demasiadamente pesada nos seus ombros, porque você não soube dizer não. Sentimento de culpa, né? Pessoas que são muito solistas, pessoas que não sabem dizer não, normalmente podem estar trazendo sentimento de culpa inconsciente. Nós nos esquecemos que Jesus nos disse há 2000 anos: que o vosso dizer seja sim, sim, não, não, porque tudo que ultrapassar dali provém do maligno. Ou seja, quando a gente está exagerando, muitas vezes estamos querendo fazer mais do que realmente damos conta, e aquilo é também uma demonstração de orgulho que ainda trazemos. Então, ter essa humildade, não nos comparar a Chico Xavier, a Madre Teresa ou ao Sol de Assis, não. Nós somos pequeninos grãos de areia. Mas até mesmo ele, pequenino, refletindo no sol, parece uma estrela, e por isso jamais devemos escarnecer da criação. E assim, meus amigos, vamos prosseguindo na questão. E ele me falou dessa questão da atenção plena, daquele tipo de filosofia, de meditação, que é você estar presente em cada instante. E ele disse: Neno, quando você for tomar um banho, tome um banho. Sinta a água escorrer pelo corpo, passe o shampoo, o sabonete, cante, curta aquele instante. Mas não, a gente toma banho, preocupado com a hora, não é? Com os compromissos, o que é que o marido está fazendo, o que é que os meninos estão aprontando. Será que eu vou resolver aquele problema? Então a gente não aproveita cada instante da vida. Porque eu perguntei a esse meu terapeuta, eu disse: Fulano, qual o sentido da vida para você? Eu estava pagando, eu podia perguntar qualquer coisa. Eu aproveitava para perguntar. E ele pensou e me disse: Neno, se alguém me perguntasse qual o sentido da vida, eu diria que o sentido da vida é sentir a vida passar. É estar presente. É estar inteiro em cada momento para vivenciá-lo, para quando chegar no final do dia, nós tivemos sim problemas, mas nós curtimos tanto cada instante, a confraternização, os amigos, o companheirismo de ideal. Chegar em casa e encontrar a mãezinha, ou poder dar um telefonema e agradecer aquela alma generosa que nos ama de maneira tão peculiar. Encontrar o pequenino, o rebento, abraçá-lo, dar um beijo, a gente não sabe o valor que tem um filho, somente quando eles retornam ao mundo espiritual, nos deixando saudosos. Estar presente. Então ele disse: olha, quando for tomar um banho, tome um banho, curta. E eu, pessoal, eu adoro tomar banho. Eu não sei se é porque eu sou do Ceará. Então vamos aproveitar cada instante, porque Jesus também nos ensinou isso. Ele, quando estava na casa de Simão, o fariseu, uma mulher que entra descabelada
Na casa, começa a chorar a seus pés, lavando com suas lágrimas, enxugando com seus cabelos. Ela pega um vaso de alabastro contendo um perfume muito caro, nardo, despeja todo o seu conteúdo no corpo de Jesus. E dizem que um dos apóstolos que eles encontravam diz: Senhor, repreende essa mulher, porque esse perfume é muito caro, nós podemos vender e ajudar muitos pobres. Ao que Jesus responde: por que importunais esta mulher? Ela procede muito bem, porque ela balsamiza o meu corpo por antecipação. Ele ia ser crucificado logo alguns dias depois. E os pobres, vós os tereis sempre para os ajudar, mas a mim, até quando estarei convosco? E pede para onde aquela boa nova fosse divulgada, que se narrasse a grandeza da atitude daquela mulher. A única passagem que eu vi ele pedir para constar na divulgação do Evangelho. Porque ela viveu, meus amigos, intensamente aquele momento presente. Ela estava diante do Messias prometido. Ela largou tudo, abandonou tudo que tinha para adorá-lo, servi-lo, amá-lo. E assim nós temos que viver também. Porque muitas vezes estamos preocupados com tantas coisas que não vivemos o momento, a alegria de cada instante. Ele nos disse: não vos inquieteis com o dia de amanhã, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia já basta a sua aflição. O tratamento para a ansiedade: não vos inquieteis com o que eis de comer ou de vestir. Não é o corpo muito mais do que a roupa, e a vida muito mais do que o alimento? E qual de vós, com a vossa preocupação, é capaz de aumentar a sua vida em uma hora? Pelo contrário, a gente diminui a nossa vida, né? Sofrendo de ansiedade, de preocupação. Cai os cabelos, como os meus. E ele vem nos trazer a mensagem dizendo: olhai as aves dos céus. Elas não plantam, não semeiam, não amontoam celeiros. E o Pai que está no céu provê seu alimento a cada dia. Não sois vós muito mais do que os pássaros? Olhai os rios do campo. Eles não tecem nem fiam. E eu vos digo em verdade que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se o Pai veste assim a erva, que hoje nasce e amanhã mesmo será lançada ao fogo, quanto mais a vós, que são seus filhos amados, homens de pouca fé. Então Jesus veio nos pedir para confiarmos na providência divina que nunca nos desampara. Mas Nazareno, que conversa é essa? Eu vejo quando Jesus nos diz: batei, abri-se-vos-á, pedi, obtereis, e ouvi pedindo nas preces para ganhar o prêmio da Mega Sena, e nem no jogo do bicho ganha. Por que Deus não nos dá tudo que nós pedimos, meus amigos? É porque nossos pedidos são infantis. Muitas vezes poderiam provocar até uma queda, uma falha, uma dificuldade na nossa evolução espiritual. Nós não sabemos o que pedimos. Deveríamos pedir os bens do Espírito, os tesouros do céu que a traça não rói, que o ladrão não rouba, mas nós buscamos sempre as coisas da matéria, que a ilusão, Maia, como nos ensinava a cidade da Galtana. Então, basta analisarmos uma criança de tenra idade. Se nós perguntarmos para ela: meu filho, você tem direito a 3 desejos, vamos fazer de conta que nós somos o gênio da lâmpada de Aladim. Você tem direito a pedir 3 coisas, peça o que você quiser. O que é que eles vão nos pedir? Normalmente eles vão falar: mamãe, nunca mais eu quero ter que comer cebola ou verdura, eu só quero comer chocolate, bombom e chiclete. Vocês, como pais, vão dar isso que eles pedem? Não, nós sabemos o que é melhor para eles. Segundo desejo: mamãe, nunca mais eu quero ir para a escola ou fazer dever de casa. Muitas crianças não gostam, mas nós, como pais, não lhes daremos isso. E o terceiro desejo: muitos pedirão: mamãe, nunca mais eu quero ter que tomar banho. Lá no Ceará as crianças não têm esse tipo de problema. Quando chove é uma festa. Mas vejam, são pedidos infantis, nós não sabemos o que pedimos. Temos que pedir de maneira diferente em nossas orações. Pedir a respiração, a força, a disciplina, a boa vontade, a humildade.
o desprendimento, o desapego, a assistência dos amigos espirituais. Então nós vamos compreender como estamos pedindo de maneira equivocada. E então Jesus nos esclarece: qual de vós, o filho lhe pedindo um pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedindo um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu não saberá dar boas coisas aos seus filhos. Então, meus amigos, vejam como Jesus nos explica. E vamos compreender então por que as crianças são tão felizes e por que nós somos tão tristes, sisudos, estressados. É porque elas vivem intensamente o momento presente. Se houvesse um pequenino aqui conosco, o que ele estaria fazendo? Estaria brincando, correndo, pulando. Vocês acham que ele estava preocupado com o dever de casa que vai ter que entregar na segunda-feira? Nem se lembra. Se vai ter dinheiro para o lanche da escola, qual roupa que vai usar, eles nem se recordam disso, eles vivem intensamente cada instante. E a Jesus nos convida a sermos como as crianças: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Porque eu vos digo a verdade, que se vós não vos assemelhardes a um destes pequeninos, não entrareis no reino dos céus. Pede-nos para nos perdoar. Pede para amar a Deus, ao próximo, também como a nós mesmos, a terapia do amor. Pede-nos para esquecer o passado, dizendo que o trabalhador que lança a mão da chapua, que pega no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Então vamos deixar o passado passar, porque ele também nos traz uma proposta revolucionária, dizendo que quem começar a trabalhar hoje no bem vai ganhar o mesmo salário de quem começou há 10, há 20, há 30, há 40 anos atrás. Hoje, na parábola dos trabalhadores da última hora, nós, meus amigos, os espíritas, temos a informação dos benfeitores do mundo maior, que nós somos os trabalhadores da última hora, que vamos trabalhar bem pouco, porque o dia já está se concluindo, o sol já está se pondo para um novo dia, uma nova era de regeneração, de felicidades, e o Senhor da vida nos contrata e nos promete o mesmo salário daqueles que começaram a trabalhar desde as horas mais iniciais da manhã. Então vamos compreender a mensagem de Jesus. Não importa o passado, não, daqui para frente. Ele nos convida: vem tu e me serve hoje. Pede sim para mantermos os nossos compromissos. Não nos oferece soluções mágicas, promessas miraculosas, não. Chico Xavier era muito claro e enfático quando dizia que Jesus não nos prometeu a cura, nem a solução de nossos problemas, não. Ele dizia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus nos promete o alívio das dores, das dificuldades, porque à medida que compreendemos a nossa condição de espíritos mortais, de estarmos vivendo num mundo de expiação e prova, de estarmos concluindo essa etapa de aprendizado, que encontraremos uma felicidade muito maior no mundo espiritual e nos tempos vindouros, de acordo com aquilo que nós semearmos, teremos a verdadeira felicidade. Então ele vem nos libertar da ilusão da matéria, das preocupações, da ansiedade, do materialismo. Vem nos falar do amor, que é um dos capítulos do livro Nosso Lar, que estará em breve nas telas de cinema. 3 de setembro, o Brasil inteiro estará assistindo a obra Nosso Lar, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Estará em um dos capítulos: Amor, alimento das almas. O amor, meus amigos, é o que nos nutre, é o que nos estabelece, é o que nos fortifica, que realmente nos traz a verdadeira e única felicidade. Quando amamos e somos amados, porque somos sempre amados pelo nosso Pai e por Jesus. Então a mensagem dele de desapego, de esperança, vem-nos continuar então o Sermão do Monte, trazendo as bem-aventuranças. E quem sabe o que significa a palavra bem-aventurado? Por favor, me ajude. Quem sabe o que significa? Eu estou falando dos encarnados.
Pessoal, a gente vive repetindo o Sermão do Monte, a gente não sabe o que significa bem-aventurados. Eu também não sabia. Mas identificando no dicionário, encontrei a resposta. Bem-aventurado significa felizes. As bem-aventuranças são as felicidades que estão reservadas aos espíritos mais evoluídos. Então Jesus vai falar de felicidade para nós. Há outros tradutores do hebraico que dizem também que significa marchai, avante, perseverai. Mas a tradução do grego, do evangelho tradicional, é felizes. Felizes os que sofrem agora, porque serão consolados. Felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus vai falar então de felicidades que nos aguardam. Compara a sua estadia na terra a um festim de núpcias, a um casamento, um momento de alegria e de contentamento. Vem nos falar então dos testemunhos sim que nos aguardam também na vida, que vão nos fortalecer para sermos verdadeiramente seguidores do Cristo, que não renunciou à cruz, à incompreensão, às dificuldades. Temos várias lições que Jesus vai nos ensinar. Vem nos ensinar então a termos a humildade, porque o perfeccionismo nos faz sofrer. Vem nos ensinar também a questão do mundo espiritual. E vamos encontrar, por exemplo, ele falando com os espíritos. Sejam os espíritos atrasados, os espíritos impuros, ou seja, não puros, não elevados. No Monte Tabor, no momento da transfiguração, quando as suas vestes resplandecem em luz, o seu rosto brilha como um sol, ele vai conversar com Elias e com Moisés. Dois espíritos mostrando que a comunicação com o mundo espiritual é algo nobre e quando é feita santamente é algo que ele jamais recrimina. Pelo contrário, ele mesmo exemplifica. Jesus vai nos falar então também da mediunidade. Esse ele é o nosso modelo e nós deveremos imitar. Jesus foi sem dúvida, meus amigos, o maior médium, o maior paranormal que o mundo já conheceu. Médium de efeitos físicos, promovia curas, levitava sobre as águas, caminhando em direção aos apóstolos. A mediunidade da profecia, da pré-cognição, falando acerca do futuro. Jesus também vem nos trazer a mediunidade da vidência, da audiência, dialogar com os espíritos, vários tipos de mediunidade, todo o seu esplendor, mostrando que ela é algo santo, se bem utilizada com os propósitos divinos. Então vem trazer dignidade para a mediunidade. Vem nos falar desse canal de contato com o mundo superior, para sermos ajudados e também para serem instrumentos para auxílio de nossos irmãos menos felizes. A mediunidade bem trabalhada de Joana de Ângeles. Uma vida assim equivale por 2 reencarnações. Chico Xavier, quando era indagado, ele dizia que a sua maior felicidade era ser médium. Um paradoxo para mim, porque eu vejo tantos companheiros com esta faculdade abençoada abjurando a mediunidade, renegando-a, abandonando-a, quando poderiam colocá-la ela a serviço dos seus irmãos e da sua própria felicidade. Então Jesus vai nos falar de tantas coisas, meus amigos, nos traçar o roteiro de luz, do aprendizado, da resignação, da fé, porque a doutrina espírita não é a doutrina de acomodação, é de uma resignação ativa, atuante, que vai buscar sim ajuda, esclarecimento, melhorias, mas é também uma doutrina que os espíritos vão dizer a Allan Kardec que neste mundo nós poderemos ter sim a felicidade, que do ponto de vista material é a posse do necessário e do ponto de vista moral é a fé no futuro e a consciência tranquila. É esta felicidade que poderemos todos nós encontrar aqui no planeta. E Jesus vai nos dizer então que estamos passando por um momento de separação, de avaliação, meus amigos. E é por isso que a Terra é um mundo de provas, ou seja, um mundo de testes, de avaliações. Estamos verificando quais aqueles espíritos
que vão poder continuar reencarnando no planeta que evolui para uma condição melhor, um mundo de regeneração. E Jesus pede-nos apenas uma coisa. Qual foi o único critério que Ele nos deixou, meus amigos? Quando Ele vai nos narrar que separará um dia os cabritos à esquerda, as ovelhas à direita, o joio do trigo, os peixes grandes dos peixes menores. Qual o único critério que Ele nos pede para saber daqueles que herdarão a terra, daqueles que emigrarão daqui para outros mundos? Quem sabe qual foi a única coisa que Jesus nos pediu e que todos nós poderemos fazer? Aqueles que ainda estão acordados, por favor, me ajudem. Qual foi a única coisa que Ele nos pediu, meus amigos? Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Estive preso ou enfermo e foste me visitar. Estava peregrino e me hospedaste. Jesus faz da caridade, meus amigos, a única coisa, o critério mais importante para a separação desses espíritos. E aqueles mais atrasados deixarão de reencarnar aqui na Terra, que se tornará um mundo muito melhor, dizem os espíritos, além da Terra. E todos nós poderemos fazer. Já sabemos aqui hoje. Quem já está fazendo um trabalho social, ou ajudando na casa espírita, ou na sua igreja, por favor, levante a mão. Pessoal, ainda somos poucos. Eu queria que todos vocês pudessem levantar. Tem trabalho voluntário pessoal tudo aqui na casa? Está sobrando trabalho voluntário aqui, meus amigos. Porque essa também é uma terapia para os nossos males. Eu trabalho até hoje, meu pai também trabalha, disse-nos Jesus. A laboterapia, a praxiterapia. Quando a gente está trabalhando, sobretudo em favor dos mais necessitados, a gente esquece de nós mesmos e somos mais felizes. Porque mente vazia, oficina do mal. Então o trabalho também nos é oferecido aqui na Terra, na casa espírita, uma vez por semana, meia hora, uma hora, uma vez por mês. Todos nós poderemos fazer. Porque quando Jesus vai tratar dos espíritos impuros, e Allan Kardec, este outro missionário do Cristo, vem no livro dos médiuns estudar a obsessão dos médiuns. Ele vai nos dizer que a única maneira de afastar os maus espíritos é pela prática do bem. Porque na prática do bem nós atraímos o concurso dos espíritos superiores e somente a presença deles é que é capaz de afastar os espíritos menos felizes. Então, quando nós vamos para a casa espírita, quando vamos para a nossa igreja, para o nosso templo, quando nos dedicamos a um trabalho voluntário, somos acompanhados de entidades nobres que nos vão garantir a proteção, o amparo, a inspiração, o amor de quem necessitamos. Perguntaram a Chico Xavier certa vez: Chico, quando você vai ao manicômio, ao presídio, você deve ver muitos espíritos obsessores lá, não é? E Chico disse: não, ao contrário. Toda vez que eu vou lá, eu vejo espíritos muito nobres juntos dos enfermos, normalmente mães, avós, filhos, no mundo espiritual, que oram por mim e ali garantem a força, a proteção de que eu necessito para cumprir a minha missão. Chego lá na condição de necessitado e saio muito melhor do que quando cheguei. Então, meus amigos, o Espiritismo vem nos falar da caridade. E não é à toa que ele traz essa bandeira: fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja X, Y, Z. Não importa o rótulo religioso, o que importa é ser bom. Foi a única coisa que Jesus nos pediu. Então, não importa se temos uma religião ou mesmo se somos ateus, todos poderemos encontrar a redenção, a libertação, a salvação deste mundo de agruras e de sofrimentos, através do amor que fazemos aos outros. Como nos diz Emmanuel: o bem que fizeres aqui na terra é teu advogado em qualquer parte. Sereis auxiliados no mundo espiritual, do mesmo modo que auxiliares aqui na terra. Então ele fala da caridade. E os Espíritos vão acrescentar e dizer na questão 886 do Livro dos Espíritos que a palavra caridade, como a entendia Jesus, comporta também outros sentidos, mas 3: benevolência para com todos, ser bom para todas as pessoas.
Indulgência para com as imperfeições alheias. Dar um desconto para os defeitos dos nossos semelhantes, porque nós também precisamos de descontos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. E vem nos falar do perdão das ofensas, que Jesus nos traz como roteiro também de libertação, para libertarmos das algemas, da obsessão, dos compromissos que firmamos aqui na terra, de um passado menos feliz, como está escrito em Gálatas: de Deus não se zomba, tudo que o homem semear certamente colherá. Então, através do perdão, nós vamos nos libertando dessas amarras para progredirmos, enfim, mais livres no mundo espiritual. Perdoai 70 vezes 7 vezes. Jesus veio nos falar do perdão como também um roteiro excelente. E hoje os médicos, pesquisadores demonstram que as pessoas que perdoam mais são mais felizes, adoecem menos, têm mais saúde, porque não ficam remoendo mágoas, adoecendo muitas vezes por ressentimentos mal digeridos. Então Jesus vem nos trazer o seu Evangelho, meus amigos, todos os roteiros, todas as diretrizes para a verdadeira felicidade no mundo diferente, no mundo que é uma exceção ao grande universo, a verdadeira obra do Criador. A terra é apenas um grãozinho de areia, e há nela ainda sofrimento, não porque ele seja o objetivo da nossa vida, porque não é o sofrimento, não. Os espíritas não fazemos apologia do sofrimento, apenas compreendemos sim os seus benefícios e estudamos as causas profundas para podermos removê-las, as causas atuais e as anteriores das aflições. Mas vamos compreender então o sofrimento, como nos ensina Joana de Ângeles. Ela disse certa vez, Divaldo: as rosas elas despertam somente com o nascer do sol. Basta os primeiros raios do irmão sol para elas despertarem, para elas acordarem. Mas as pedras, Divaldo, as pedras precisam ainda da dinamite para despertar. Nós somos essas pedras, meus amigos. Precisamos ainda da dinamite do sofrimento para despertar para o amor, porque este sim é o nosso objetivo maior de despertar. E para nós encerrarmos, eu gostaria de perguntar a vocês: qual o objetivo da nossa vida aqui no planeta? Quem pode ajudar? O que é que vocês estão fazendo aqui na Terra? Aperfeiçoamento. Para nos auto-aperfeiçoar. O que mais, pessoal? Praticar a caridade. Praticar a caridade. O que mais? Trabalhar. Trabalhar. Amar. Uma alma se salvou. Eu estava no estudo do Evangelho em grupo, na Fortaleza. Sua sogra, parabéns. Quem tem uma sogra dessa, né? Verdade. Porque realmente a felicidade, meus amigos, não é? É um estado interior. A gente às vezes está preocupado com medo de ir para o umbral, mas tem gente vivendo no umbral aqui na Terra, com tantas preocupações, tantas aflições. Ela já vive um verdadeiro inferno em nosso planeta. Outras, ao contrário, já vivem com mais contentamento, com mais simplicidade. Já estão aflitas, já estão antevendo a aventura dos mundos superiores. Mesmo aqui na Terra, é um estado íntimo. Então eu estava num grupo de estudos do Evangelho em Fortaleza, uma atividade até que divulgamos aqui para a Jane, para uma sugestão, verdadeiro tratamento para as nossas almas, que promove um grande crescimento do movimento espírita, das casas, harmonia e crescimento, não somente de quantidade, mas também, sobretudo, de qualidade, de harmonização e de melhoria espiritual. E o monitor me perguntou: Nazareno, você sabe por que você está aqui na Terra? E eu, que era só um espírita de gabinete, que só fazia ler, não frequentava a casa espírita, não trabalhava. Depois de muito tempo, só estudando, comecei a frequentar. E aí respondi: nós estamos aqui para nos auto-aperfeiçoarmos. Nós estamos aqui sofrendo, porque aqui é um mundo de provas, expiações, mas que passará para um mundo de regeneração em breve, onde não haverá tanto sofrimento. Nós estamos aqui em missão, nós estamos aqui resgatando débitos do passado, porque no passado nós nos equivocamos, e tal, falei, e achei que estava abafando. Ele olhou para mim e disse: meu filho, não é nada disso. Eu disse: mas como, se eu li tudo que eu disse nos livros de Allan Kardec? Allan Kardec está com razão.
Mas tudo que você falou somente é necessário porque nós não cumprimos o objetivo maior da nossa existência. Qual é? Aprendermos a amar. Mas como? Quem foi a maior autoridade espiritual ao pisar no solo da terra? Jesus de Nazaré. E qual foi o único mandamento que nos deixou, que contém todas as escrituras, todas as profecias estão contidas nesse único mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso espírito, e amar ao próximo como a nós mesmos. Ele nos pediu, Nazareno, amar. Nós só estamos sofrendo porque não aprendemos a amar ainda. Nós só vamos evoluir quando aprendemos a amar, porque já somos muito evoluídos intelectualmente, mas ainda trazemos o coração atrofiado. Nós só estamos resgatando débitos do passado, porque no passado nós não amamos como deveríamos ter amado. Então nunca desista do amor. O amor, meus amigos, é a terapia de nossas vidas, de nossas almas. O amor é a força mais poderosa de todo o universo. Os Espíritos dizem que o amor é a mesma força de coesão que une os átomos, as moléculas, que é o amor de Deus que sustenta as galáxias. Então, quando estivermos aflitos, quando estivermos em momentos de dificuldade, que certamente teremos aqui na Terra, porque meu reino não é deste mundo, como nos disse Cristo, e nos interrogarmos, onde está Deus? Lembremos da poesia de José Soares Cardoso, no livro Momentos de Luz de Ira Costa. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais quem Ele é. Responde às pressas o materialista. Deus é apenas uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus. Nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, presinto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no altar da natureza, é dentro do meu próprio coração. Que este Pai de infinito amor, bondade e misericórdia nos abençoe e nos permita conservarmos sempre em sua paz.